Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá dar continuidade? Ainda estamos trabalhando em home office, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Primeiramente, queria agradecer a todos aí que têm se empenhado e acompanhado as videoaulas, tá? Tá de parabéns, show de bola. Já estou fechando as notas, eu creio que até o final de semana que vem eu já consigo passar o resultado para vocês, tá ok? Do modo secretariado. Igual eu mandei ontem no grupo, hoje a gente vai começar o módulo de recursos humanos. É um módulo que eu gosto muito, né? É minha formação de origem, eu sou formado em psicologia, com ênfase em RH. Então eu esperei que a gente tenha um bom aproveitamento nesse módulo, tá ok? Vamos lá. Pessoal, o que é RH ou recursos humanos, né? É um departamento que possui como objetivo básico o recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, administração de cargos e salários, gerenciando assim os recursos humanos de uma empresa, tá? Pessoal, RH era o termo que se usava antigamente, aí o próprio nome já diz, né? Recursos humanos. Então é o termo que se usa, que surgiu mais ou menos na década de 1900 para falar, né, dessa parte de gerência de recursos humanos. Hoje muitas empresas utilizam o termo gestão de pessoas, tá? Que quer dizer gerir pessoas. Então, mas não tem nada a ver não, é simplesmente a terminologia que eles usam, tá? Então, é só para vocês saberem mesmo. Muitas pessoas acham que RH se trata apenas de recrutamento e seleção, mas vai muito além disso. Pessoal, o que que quer dizer? A gente vai ver aí que o RH, ele geralmente é subdividido em várias áreas. Ele não é só recursos humanos. Hoje o RH, ele tem a parte comportamental, tem o estratégico, tem o departamento pessoal, né? Nesse módulo a gente vai ver só a parte comportamental e o estratégico. No departamento pessoal, é igual a gente aí já viu alguns pedacinhos dele, né? Ele é responsável por gerir a parte financeira que corresponde ao RH, mas a gente vai ver ele separadamente, tá ok? Nesse módulo, igual eu estava falando, a gente vai ver essas duas esferas do RH, a parte comportamental e a estratégica. A parte comportamental, pessoal, irá atuar de forma mais dinâmica e focada no desenvolvimento e motivação das pessoas, preocupando assim com os interesses dos funcionários. Para quem já me acompanha um tempo aí, já deve ter visto eu falar em sala de aula, né? E para quem não acompanha, vai ver eu falar agora, que essa parte, eu gosto muito dessa parte comportamental. Muitas empresas, né, hoje em dia, se a gente colocar a nível de Divinópolis aí, essas empresas de grande porte, elas hoje têm uma estrutura muito bacana de RH enquanto ao comportamental. Por quê? São as empresas que investem no funcionário em questão de treinamento. Então, as maiorias das empresas hoje, elas têm essa dinâmica de investir no funcionário, né? Fazer convênio com faculdade, ter capacitação, disponibilizar aí treinamentos, por exemplo, semestral, bimestral. Cada empresa tem um plano aí enquanto é isso. Hoje, né, antigamente, a gente vai ver daqui a pouco, que se investir apenas em mão de obra, ou seja, o funcionário tem que trabalhar, se dá o máximo ali de esgotamento físico e pronto. Hoje não se pensa só nisso, se pensa o seguinte, existe uma filosofia, né, que o funcionário que tem um equilíbrio emocional grande, ele produz muito mais do que simplesmente fisicamente, tá ok? Já a parte estratégica integrará as novidades do mercado, encontrando novos processos mediante a revolução da informação, além da globalização dos mercados, trazendo novas estruturas organizacionais, atuando de forma direta com o planejamento estratégico das empresas, buscando formas flexíveis de atuar para as pessoas. Ou seja, pessoal, muitas empresas vão colocar aí, por exemplo, o Google, para quem conhece, para quem aí mexe na internet, por exemplo, o que que eles fazem, né?
O Google é uma empresa inovadora. O funcionário pode trabalhar de chinelo, de bermuda, é, pode fazer seu horário. Então, tem várias empresas hoje que trabalham com essa metodologia, né? Que quanto mais, por exemplo, aí são dois alinhamentos. Trabalha com a parte comportamental e com a parte estratégica, né? Então, assim, quanto mais satisfeito o funcionário tiver, mais ele vai produzir, né? Então, essa é a parte do RH. Ele faz essa interação aí de funcionário e empresa. Então, o RH estratégico, o que que ele fala? Ele vai buscar, né, aí no mercado, quais que são as tendências do mercado, né, para oferecer para o funcionário, tá? E aí ele vai intermediar essas novas tendências entre o funcionário e a empresa. Essa é a função do RH estratégico. E o RH comportamental é o investimento no capital humano, ao invés do capital físico, que é bem diferente. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá ok? Ó, vamos lá, falar dessa questão da evolução e ascensão do RH. É, muito antigamente, pessoal, se alguém pesquisar e estudar, vai ver, por exemplo, né, que lá no século XX, se hoje vemos essas empresas cada vez mais humanizadas e atentas aos interesses e necessidades dos seus funcionários, podemos dizer que no passado nem sempre foi assim. Até o início do século XX, influenciado pela teoria clássica da administração, os profissionais eram vistos apenas como força de trabalho, ou seja, apenas como força física. Isso que quer dizer essa parte. Sem voz e sem vez. E seu único papel era o de atender às demandas produtivas da organização, sem nada questionar ou exigir. Ou seja, pessoal, lá na Revolução Industrial, lá atrás, se você for estudar um pouquinho, você vai perceber que o funcionário era apenas, como que eu posso dizer para vocês, uma peça ali da firma, né? Como se fosse um maquinário. Tem que ir lá trabalhar 24 horas, produzir e pronto, acabou. É, não se importava com a humanidade, se o funcionário estava doente, se o funcionário não estava. A empresa não se importava com isso. Ele tinha que trabalhar, produzir e acabou. Era dessa forma que funcionava. E só lá, em 1930, a partir da criação da teoria das relações humanas, que começa-se a valorização de uma gestão mais humanizada e inclusiva. O RH passou a ganhar mais poder e defender a importância de valorização do maior capital humano. É o que a gente vê hoje na contemporaneidade, tá? Hoje se investe mais no capital humano do que no capital físico. Entende-se que hoje, quanto mais satisfeito o funcionário está, mais ele produz. O contrário do que se pensava antes. Achava que quanto mais trabalhasse, mais o funcionário ia produzir. E não é dessa forma que se funciona. Então, por isso que muitas empresas hoje estão mudando o modo de pensar. Estão investindo mais no que se chama-se de capital humano. Ou seja, antigamente tinha uma coisa no RH que chama turnover. O que é turnover? Turnover é a quantidade de pessoas que vão circulando dentro daquela empresa, saindo da empresa, né? E o que acontece hoje? As empresas estão mais preocupadas em manter o funcionário do que demitir. Ou seja, o funcionário não está dando certo para aquele serviço, vou demitir ele, né? Hoje não funciona dessa forma. Será que a empresa pensa da seguinte forma? Será que esse funcionário, se ele não está dando certo ali, ele não encaixa naquele determinado setor? Hoje a empresa ela tem um banco de dados, ela pesquisa, ela investe no funcionário para que não tenha mais esse turnover, né? Isso hoje está muito comum. Se vocês quiserem pesquisar aí, né, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas é muito tranquilo. E aí, com isso, a gente inicia esse módulo, né, de recursos humanos para vocês terem um entendimento maior, tá ok? E aí, ó, trouxe aí essa imagem para vocês, né, que reflete aí, né, o que é o RH hoje. Quando se falava em RH, pessoal, se entendia, né, o quê? Que RH era só recrutamento e seleção, e não é só isso, tá? O profissional de RH,
ele trabalha como gestor de recursos humanos, tá? Então tem essa parte de treinar, de reconhecer, de selecionar, de estimular o funcionário, desenvolver. Pessoal, o gestor de RH, ele pode ter diversas formações. Não é só, por exemplo, eu quando comecei a fazer psicologia, eu entendia que o profissional de RH tinha que ser psicólogo. Não funciona dessa forma. O engenheiro pode ser um profissional de RH, o psicólogo pode ser um profissional de RH, o administrador pode ser um profissional de RH. O que acontece é que determinados testes psicológicos que são aplicados pelas empresas só podem ser aplicados pelo profissional de psicologia. Isso existe uma lei que rege isso, tá? Mas para gerir RH, eu conheço muitos aí funcionários que são formados em finanças, engenharia, administração, que gerem o RH, tá? Então, RH significa gerir pessoas, tá ok? E por hoje a gente fica por aqui. Essa é a nossa introdução do módulo de RH. Semana que vem a gente continua. Um abraço a todos e uma boa semana. Daqui a pouco, se eu não passar o exercício para vocês hoje, pessoal, até amanhã eu encaminho, tá ok? Um abraço.